Ação, projeto Leiturando, ação, Rewind, The Book and the Box, O Menino Nelson Mandela. Consiste a presente ação em retomar as habilidades que concluíram e culminaram na produção do livro na caixa da obra da plataforma do Leia, O Menino Nelson Mandela. Nesta ação, retomaremos as habilidades e contextualizaremos com o componente curricular do 9º ano, que fez a representação geográfica do espaço geográfico da narrativa Menino Nelson Mandela. Fecharemos a ação com a reconstrução do texto, contextualizando com o conteúdo apartheid. Então, especificaremos a ação voltada para o apartheid e quais foram os contextos que relacionam a obra O Menino Nelson Mandela com o apartheid. Oi pessoal, estou aqui para mais um episódio do Cast Maravilha. Eu sou Rafaela Rondon, estou com Ana Lívia, Milena, Valentina e Rafaela Correia, que hoje não está presente. Hoje, o nosso episódio é apartheid e iremos contextualizar com a obra O Menino Nelson Mandela, o dia em que tudo mudou. O apartheid foi um regime de segregação racial imposto na África do Sul de 1948 a 1994. Durante esse período, a população negra foi submetida a uma série de leis e regulamentações que o discriminavam e o excluíam da sociedade. Uma figura conhecida da luta contra o apartheid é Nelson Mandela. Nascido em 1918, Mandela se tornou um advogado e ativista político, lutando pelos direitos da população negra. Em 1944, ele se juntou ao Congresso Nacional Africano, CNA, que se tornou o principal movimento de resistência contra o apartheid, reafirmando o contexto da história em que na narrativa Nelson Mandela foi preso e condenado à prisão perpétua por sua luta contra o regime. Durante 27 anos de prisão, Mandela se tornou um símbolo internacional da resistência contra o apartheid. Apesar das condições difíceis da prisão de Mandela, nunca perdeu a esperança de que um dia a África do Sul seria uma nação democrática e igualitária. Em 1990, após anos de pressão internacional, o governo sul-africano finalmente concordou em libertar Mandela. Após sua libertação, Mandela se tornou um líder na transição da África do Sul para a democracia e, em 1994, o primeiro presidente negro da África do Sul, após uma eleição histórica que marcou o fim do apartheid. Durante seu mandato, Mandela... Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast A Raiz da Mudança, o podcast que te convida a olhar mais de perto as figuras que marcaram o mundo de forma profunda. No episódio de hoje, vamos contar a história de Nelson Mandela. Mais do que um líder político, ele foi um símbolo de resistência, transformação e de esperança. A gente vai mergulhar nos momentos mais marcantes da vida dele, o dia em que tudo mudou. O dia em que tudo mudou marca a narrativa da história do menino Nelson Mandela, pois exibe com riqueza de detalhes os desdobramentos sobre o jugo do apartheid, das atrocidades pelos quais passou o protagonista da luta contra a opressão e desigualdade que dominava a África do Sul. Em 12 de junho de 1964, Nelson Mandela foi condenado à prisão perpétua no jugo de Rivônia, marcando o início de seus 27 anos na prisão. Seu confinamento ocorreu na infame prisão de Robben Island, onde ele e seus companheiros foram aprisionados. Esse capítulo é marcado por sua coragem, resistência e determinação inabalável em face da adversidade. Mandela, mesmo em frente a muitos desafios, se tornou um símbolo de resistência para os seus companheiros de prisão, pela sua coragem e determinação. Lutou contra o regime do apartheid e exigiu melhores condições para os prisioneiros políticos. Após 27 anos de prisão, Nelson Mandela finalmente é liberado em 1990, a partir... Nelson Mandela comandou, após a sua saída da prisão, um período de revolução e mudança no apartheid que mudou o pensamento de várias pessoas e o tornando um dos maiores nomes históricos na cultura africana. Esse trabalho foi apresentado por Gabriel Salles, João Vitor Fernandes
Eloá de Almeida, Isadora Oliveira e Maísa Firmino. Muito obrigada. Após 27 anos de prisão, Nelson Mandela finalmente é liberado em 1990. A partir daí, uma nova era começou na África do Sul, marcada não só pelo fim do apartheid, mas pelo início de um caminho difícil rumo à reconciliação. Mandela transformou não apenas um país, mas a maneira como o mundo enxerga a resistência e a paz.